Capítulo 6. Jardins de Adonis. A revolução que nunca ocorreu, como os povos neolíticos evitaram a agricultura. Voltemos então às origens do cultivo da terra. Preconceitos platônicos e como eles obscurecem nossas ideias sobre a invenção da agricultura. Diga-me, escreve Platão, um agricultor sério e inteligente com sementes que prezasse e quisesse cultivar para obter seus frutos, iria semeá-las nos jardins de Adonis e se alegraria ao vê-las crescerem viçosas em questão de 8 dias, ou, se chegasse a semeá-las, faria isso por diversão e festejo? Para coisas que realmente levasse a sério, ele não usaria seus conhecimentos de agricultor, plantando-as no ambiente adequado e ficando contente se tudo que plantara chegasse à maturidade no 8º mês? Os jardins de Adonis a que Platão aqui se refere eram uma espécie de processo acelerado de plantio para fins festivos, que não produzia alimentos. Para o filósofo, constituíam uma analogia conveniente para todas as coisas precoces e atraentes, mas estéreis. No auge do verão, quando nada crescia, as mulheres da antiga Atenas montavam esses pequenos jardins em vasos e cestos. Cada um continha uma mistura de ervas e cereais de rápida germinação. As sementeiras improvisadas eram levadas escada acima até a cobertura plana das casas, e ali deixadas a esturricar ao sol. Uma reencarnação botânica da morte prematura de Adonis, o caçador morto, no vigor da juventude por um javali selvagem. Então, para além do olhar público dos homens e das autoridades cívicas, iniciavam-se os ritos no alto das casas, abertos às mulheres de todas as classes da sociedade ateniense, inclusive as prostitutas. Eram ritos de lamentação, mas também de desenfreada embriaguez e, sem dúvida, de outras formas de êxtase. Os historiadores concordam que as raízes desse culto feminino se encontram nos ritos mesopotâmicos de fertilidade de Dumuzi e Tamuz, o deus pastor e personificação da vida vegetal, cuja morte era lamentada a cada verão. O culto de Adonis, sua encarnação grega antiga, se espalhou da Fenícia para o oeste, até a Grécia, na esteira da expansão assíria no século VII a.C. Hoje em dia, alguns estudiosos veem a coisa toda como uma subversão turbulenta dos valores patriarcais, uma antítese das sóbrias e decorosas tesmofórias, as festas de outono da deusa grega da fertilidade, Deméter, promovidas sob a égide do Estado, celebradas pelas esposas e cidadãos atenienses e dedicadas ao cultivo agrícola mais sério do qual dependia a vida da cidade. Outros interpretam a história de Adonis de maneira oposta, como um réquiem pelo drama primordial da caça, relegada à margem pelo advento da agricultura, mas não esquecida, um eco da masculinidade perdida. Tudo muito bom, tudo muito bem, diríamos. Mas o que isso tem a ver com as origens da lavoura? Qual é a relação entre os jardins de Adonis e os primeiros indícios neolíticos de agricultura, uns 8.000 anos antes de Platão? Bem, em certo sentido, eles têm tudo a ver, pois esses debates acadêmicos condensam exatamente os tipos de problemas que cercam qualquer investigação moderna desse tema feudal. Estaria a lavoura desde o começo relacionada com a seríssima questão de produzir mais alimentos para prover as populações em crescimento? A maioria dos estudiosos aceita como fato inconteste que devia ser essa a principal razão para a criação da lavoura, mas talvez tenha começado como um tipo de processo mais lúdico ou mesmo subversivo, ou talvez até como um efeito colateral de outras preocupações, como a vontade de passar mais tempo em certos tipos de locais onde as verdadeiras prioridades eram a caça e a troca. Qual dessas duas ideias de fato encarna o espírito dos primeiros agricultores? As pragmáticas tesmofórias estatais ou os divertidos e prazerosos jardins de Adonis? Sem dúvida, os próprios povos do Neolítico, os primeiros agricultores do mundo, passaram um bom tempo debatendo questões semelhantes. Para dar uma ideia das razões de nossa afirmação, vejamos Catalhouk, provavelmente o sítio neolítico mais famoso do mundo.
Como Çatalhöyük, a cidade mais antiga do mundo, ganhou uma nova história. Situada na planície de Konya, na Turquia Central, Çatalhöyük foi colonizada por volta de 7.400 anos antes de Cristo. Continuou a ser povoada por cerca de 15.000 anos. Só para dar alguns parâmetros, é mais ou menos o mesmo período que nos separa de Amalafrida, rainha dos Vândalos, que alcançou o auge de sua influência por volta de 523 d.C. Com 3 hectares, era mais uma pequena cidade do que uma aldeia, com cerca de 5.000 habitantes. No entanto, não tinha nenhum centro visível, nem instalações comunais e sequer ruas. Apenas uma densa aglomeração de casas, uma após a outra, todas de contornos e tamanhos parecidos, com acesso pelo telhado por uma escada. Se a planta geral de Çatalhöyük sugere um ethos de monótona uniformidade, um labirinto de paredes de barro idênticas, a vida no interior dessas construções aponta na direção oposta. Inclusive, outra razão para a fama do sítio é a tendência nitidamente macabra de seus moradores para a decoração de interiores. Quem já deu uma olhada dentro de uma casa Çatalhöyük nunca mais esquece uma sala central com não mais de 5 metros de cada lado, com crânios, chifres de gado, outros animais se projetando do interior das paredes e às vezes do exterior dos móveis e acessórios. Muitas salas também tinham estatuetas e vívidas pinturas nas paredes. Dispunham de plataformas sob as quais residia uma parte dos mortos da casa. Restos mortais de 6 a 60 indivíduos por residência, servindo de esteio aos vivos. Impossível deixar de lembrar a imagem de Maurice Sendak, de uma casa mágica em que as paredes se tornavam todo mundo ao redor. Há gerações de arqueólogos que preferem Çatalhöyük como um monumento às origens da agricultura. Certamente é fácil de entender a razão disso. Trata-se de um dos primeiros grandes assentamentos que conhecemos, cujos habitantes praticavam agricultura e obtinham a maior parte de sua alimentação de cereais, leguminosas, ovinos, caprinos domesticados. Assim, parece plausível considerá-los como os próprios engenheiros da chamada Revolução Agrícola. Como se tem dito desde a época de Gordon Childe, pré-historiador e autor de A Evolução Cultural do Homem, 1936, e O que Aconteceu na História, 1942, e quando começaram as escavações nos anos 1960. A notável cultura material de Çatalhöyük foi assim interpretada. Estatuetas de barro de mulheres sentadas, inclusive um exemplar famoso, ladeado por felinos, foram interpretadas como representações de uma deusa-mãe, presidindo a fertilidade das mulheres e dos campos cultivados. Os crânios de bois, bucrania, embutidos nas paredes, foram vistos como pertencentes ao gado doméstico, dedicados a uma divindade taurina responsável pela proteção e reprodução dos rebanhos. Algumas construções foram identificadas como santuários. Considerou-se que toda essa vida ritual se referia ao plantio assírio, uma representação neolítica mais no espírito de Deméter do que no de Adonis. Escavações mais recentes, porém, sugerem que descartamos Adonis rápido demais. Desde os anos 90, os novos métodos de trabalho de campo empregados em Çatalhöyük trouxeram uma série de surpresas que nos obrigam a rever a história da cidade mais antiga do mundo e também nossa maneira de pensar sobre as origens da agricultura em geral. Constatou-se que o gado, no fim das contas, não era domesticado. Aqueles crânios impressionantes eram de ferozes auroques selvagens. Os santuários não eram santuários, e sim casas onde as pessoas se dedicavam a atividades do cotidiano, como cozinhar, comer, trabalhar nos seus ofícios artesanais. Eram como qualquer outro lugar, a não ser pelo fato de conterem uma maior quantidade de objetos rituais. Mesmo a deusa-mãe foi relegada às sombras, não tanto porque as corpulentas estatuetas femininas pararam de aparecer nas escavações, mas porque os novos achados passaram a ser encontrados não em santuários ou em tronos, mas em montes de lixo e refugos no lado de fora das casas, com as cabeças quebradas e removidas, e não pareciam mesmo terem sido tratadas como objetos de veneração religiosa.
Hoje, a maioria dos arqueólogos considera um grande equívoco interpretar as imagens pré-históricas de mulheres corpulentas como deusas da fertilidade, uma ideia que é fruto de fantasias vitorianas há muito ultrapassadas sobre o matriarcado primitivo. No século XIX, de fato, o matriarcado era considerado o modo padrão de organização política das sociedades neolíticas, imposição ao patriarcado opressor da subsequente Idade do Bronze. Em decorrência disso, quase todas as imagens de mulheres de aparência fértil eram interpretadas como representações de deusas. Atualmente, os arqueólogos estão mais propensos a assinalar que muitas estatuetas poderiam muito bem ter sido os equivalentes locais de bonecas infantis, como Barbies, o tipo de Barbie que se poderia ter numa sociedade com padrões de beleza feminina muito diferentes, ou que diferentes estatuetas poderiam ter servido a finalidades totalmente diversas, o que é correto sem dúvida, ou a deixar toda a discussão de lado, afirmando que simplesmente não temos e nunca teremos a menor ideia dos motivos que levavam as pessoas a criarem tantas imagens femininas, de modo que o mais provável é que todas as interpretações oferecidas sejam projeções de nossos próprios pressupostos sobre as mulheres, o gênero ou a fertilidade, mais do que qualquer coisa que fizesse sentido para um habitante da Anatólia Neolítica. Tudo isso pode parecer um pouco detalhista demais, mas como veremos, há muita coisa em jogo nessas distinções tão sutis e minuciosas. A possibilidade de matriarcados neolíticos, uma espécie de zona proibida acadêmica. Não foi só a ideia de matriarcado primitivo que se tornou hoje um espantalho. A mera sugestão de que mulheres tenham ocupado posições de maior destaque nas primeiras comunidades agrícolas é um convite à censura acadêmica. Talvez isso não seja tão surpreendente. Assim como os rebeldes sociais desde os anos 60 tendiam a idealizar os bandos de caçadores-coletores, as gerações anteriores de poetas anarquistas e boêmios tinham sido propensas a idealizar o neolítico como numa teocracia benevolente governada por sacerdotisas da grande deusa, a onipotente ancestral distante de Inanna, Ishtar, Astarté e da própria Deméter. Até que essas sociedades foram esmagadas pela chegada de homens patriarcais violentos falantes de uma língua indo-europeia, vindos das estepes a cavalo ou, no caso do Oriente Médio, de nômades falantes de uma língua semítica. Oriundos dos desertos, a maneira de enxergar esse confronto imaginário acabou criando uma grande divisão política no final do século XIX e começou do século XX. Para dar uma ideia do que se trata, vejamos Matilda Joslyn Gage. Considerada em vida como uma das mais importantes feministas norte-americanas, Gage era também anticristã atraída pelo matriarcado. Aldo Nessonani, que acreditava ser um dos poucos exemplos distantes da organização social neolítica e vigorosa defensora dos direitos indígenas, a ponto de ser adotada como mãe do clã Mohawk. Ela passou os anos finais da vida na casa do seu devotado genro L. Frank Baum, autor dos livros de Oz, uma série de 14 volumes que, como muitos já mencionaram, traz rainhas, fadas e princesas, mas nenhuma figura masculina de autoridade. Em Woman, Church and State, A Mulher, Igreja e Estado, 1893, Gage postulou a existência universal de uma forma inicial de sociedade conhecida como matriarcado ou governo da mãe, em que as instituições governamentais e religiosas seguiam os moldes da relação entre a mãe e sua prole no lar. Ou então vejamos um dos discípulos favoritos de Sigmund Freud, Otto Gross, um anarquista que, nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, desenvolveu uma teoria de que o superego era na verdade o patriarcado e precisava ser destruído para liberar o inconsciente coletivo matriarcal benevolente, que considerava ser o resíduo oculto, mas ainda vivo, do Neolítico. Isso ele tentou empreender, em grande parte, com o uso de drogas e relações sexuais poliamorosas. A obra de Gross hoje é lembrada em grande medida por sua influência sobre outro discípulo favorito de Freud, Carl Jung, que conservou a ideia de inconsciente coletivo, mas rejeitou as conclusões políticas de Gross.
Depois da Grande Guerra, os nazistas começaram a adotar a mesma história das invasões arianas da perspectiva oposta, representando os invasores patriarcais imaginários como os ancestrais de sua raça superior. Com essa politização tão intensa de leituras obviamente fantasiosas da pré-história, não admira muito que o tema do matriarcado primitivo tenha se tornado uma fonte de vergonha, o equivalente intelectual a uma zona proibida para as gerações seguintes. Mas é difícil evitar a impressão de que, de fato, existe algo aqui. O grau de apagamento foi extraordinário, muito maior do que a mera suspeita de se tratar de uma teoria muito forçada ou ultrapassada justificaria. Entre os acadêmicos atuais, a crença no matriarcado primitivo é tratada como uma espécie de crime intelectual, quase equivalente ao racismo científico, e seus expoentes foram eliminados da história. Gage, da história do feminismo, Gross, da história da psicologia, apesar de ter criado conceitos como introversão e extroversão, e ter trabalhado com muita gente de destaque, desde Franz Kafka e os dadaístas de Berlim a Max Weber. Isso causa estranhamento, afinal, um século parece tempo mais que suficiente para a poeira se assentar. Por que o assunto ainda continua tão cercado de tabus? Muito dessa suscetibilidade provém de uma reação contra o legado de uma arqueóloga lituano-americana chamada Marija Gimbutas. Nos anos 1960 e 1970, Gimbutas era uma grande autoridade no período final da pré-história da Europa Oriental. Hoje em dia, costumam representá-la como uma figura excêntrica, a exemplo de rebeldes da psiquiatria como Otto Gross. Acusados de tentar reviver a mais ridícula das velhas fantasias vitorianas sob vestes modernas, não só isso é falso, entre os que desqualificam seu trabalho, são pouquíssimos os que parecem ter, de fato, lido alguma coisa de sua obra. Como também criou uma situação que torna difícil para os estudiosos sequer especularem como a hierarquia e a exploração vieram a criar raízes na esfera doméstica. A menos que se queira voltar a Rousseau e a noção simplista de que a agricultura sedentária de alguma maneira gerou automaticamente o poder dos maridos sobre as esposas e dos pais sobre os filhos. Na verdade, se lermos os livros de Gimbutas como The Goddesses and the God of Old Europe, Os Deuses e Deusas da Velha Europa, 1982, rapidamente percebemos que a autora estava se dedicando a algo que, até então, só os homens tinham sido autorizados a tentar: elaborar uma narrativa grandiosa sobre as origens da civilização eurasiana. Para isso, tomou como base o mesmo conceito de áreas de cultura que abordamos no capítulo anterior, usando-o para afirmar que, em alguns aspectos, mas certamente não em todos, a velha história vitoriana sobre os agricultores adoradores da deusa e os invasores arianos era mesmo verdadeira. Gimbutas estava empenhada em entender os contornos gerais de uma tradição cultural a que chamava de Velha Europa, um mundo de aldeias neolíticas sedentárias concentradas nos Balcãs e no Mediterrâneo Oriental, mas se estendendo também mais ao norte, onde, segundo ela, homens e mulheres eram igualmente valorizados e as diferenças de riqueza e status eram bastante circunscritas. Segundo suas estimativas, a Velha Europa se estendeu mais ou menos 7.000 anos antes de Cristo a 3.500 anos antes de Cristo, o que, mais uma vez, é um período considerável. Ela nem acreditava que essas sociedades eram essencialmente pacíficas e que compartilhavam de um panteão comum sob a tutela de uma deusa suprema, cujo culto é atestado em centenas e centenas de estatuetas femininas, algumas pintadas com máscaras encontradas em assentamentos neolíticos desde o Oriente Médio até os Balcãs. Segundo Gimbutas, a Velha Europa teve um fim catastrófico no primeiro milênio antes de Cristo. Quando os Balcãs foram invadidos por uma migração de povos criadores de gado, o chamado povo Kurgan, originários da estepe pôntica ao norte do Mar Negro. O termo Kurgan se refere à característica de mais fácil identificação arqueológica desses grupos: túmulos de terra amontoados sobre as sepulturas dos guerreiros tipicamente masculinos, enterrados com armas e ornamentos de ouro, e com extravagantes sacrifícios de animais, por vezes também de dependentes humanos. Todas essas características atestavam valores opostos ao ethos comunitário da Velha Europa. Os grupos recém-chegados eram aristocráticos androcráticos, ou seja, patriarcais extremamente belicosos.
Gimbutas os considerava responsáveis pela difusão ocidental das línguas indo-europeias, pela instauração de novas espécies de sociedades baseadas na subordinação radical das mulheres e pela ascensão dos guerreiros como casta dominante. Conforme citamos, tudo isso guardava uma certa semelhança com as fantasias vitorianas, mas havia diferenças fundamentais. A versão anterior se baseava numa antropologia evolucionária, que considerava o matriarcado como a condição original da espécie humana porque, de início, as pessoas supostamente não entendiam a paternidade fisiológica e julgavam que as mulheres eram as únicas responsáveis pela procriação. Isso significava, claro, que as comunidades caçadoras-coletoras anteriores deviam ser tão matrilineares e matriarcais quanto os primeiros agricultores, se não mais. Algo que muitos, inclusive, defendiam como pressupostos básicos, apesar da total ausência de qualquer tipo de evidência. Gimbutas, porém, não propunha nada desse tipo. Seu argumento tratava de autonomia da prioridade ritual das mulheres do Neolítico Europeu e Médio Oriental. Todavia, nos anos 90, muitas ideias suas se tornaram uma bandeira para ecofeministas, religiões New Age e uma legião de outros movimentos sociais, inspirando uma enxurrada de livros populares que iam do filosófico ao ridículo e, nesse ponto, acabaram se entrelaçando com algumas das velhas ideias vitorianas mais extravagantes. Em vista de tudo isso, muitos arqueólogos e historiadores concluíram que os gimbutas estavam turvando as águas que dividiam a pesquisa científica da literatura popular. Não demorou muito e ela passou a ser acusada de praticamente tudo que a academia conseguiu lançar mão, desde escolher a dedo as evidências de acordo com sua conveniência, a deixar de acompanhar os avanços metodológicos, de se entregar a um sexismo às avessas ou de se comprazer em mitificar. Chegou até a se tornar alvo do supremo insulto da psicanálise pública, quando importantes periódicos acadêmicos publicaram artigos sugerindo que suas teorias sobre o deslocamento da velha Europa eram basicamente projeções fantasmagóricas de sua tumultuada experiência de vida, quando Gimbutas fugiu de sua terra natal, a Lituânia, ao final da Segunda Guerra Mundial e na esteira das invasões estrangeiras. Felizmente, talvez a própria Gimbutas, falecida em 1994, não estava presente para acompanhar grande parte desses acontecimentos, mas isso também significou que ela nunca pôde dar uma resposta. Algumas, talvez a maioria dessas críticas continham elementos de verdade, embora sem dúvida se possam fazer críticas similares a praticamente qualquer arqueólogo que desenvolva um tema abarcando um extenso período histórico. Os argumentos de Gimbutas incluíam uma certa mitificação, o que em parte explica a humilhação geral de seu trabalho por parte da comunidade acadêmica. Mas quando são os homens da academia que se entregam a tal mitificação, e como vimos, isso é bem frequente, eles não só passam ilesos, como muitas vezes ganham prestigiosos prêmios literários e séries de palestras são batizadas com seu nome. É provável que se tenha considerado que Gimbutas estava invadindo e deliberadamente subvertendo um gênero de narrativa grandiosa que era e ainda é dominado por autores homens, como nós mesmos. No entanto, o que ganhou em troca não foi um prêmio literário ou um lugar entre os respeitados ancestrais da arqueologia. Foi o aviltamento póstumo quase universal ou, ainda pior, a conversão em objeto de desprezo desdenhoso, pelo menos até bem pouco tempo atrás. Nos últimos anos, a análise de DNAs antigos, que não existia na época dos Gimbutas, tem levado a uma série de arqueólogos importantes a admitirem que pelo menos uma parte significativa da reconstituição feita por ela provavelmente estava correta. Se esses novos argumentos apresentados com base na genética populacional estiverem corretos pelo menos em 3 termos gerais, então de fato houve uma expansão de povos pastores das pradarias ao norte do Mar Negro por volta da época que Gimbutas supusera, o 3º milênio antes de Cristo. Alguns estudiosos, inclusive, afirmam que houve migrações maciças partindo das estepes eurasianas naquela época, levando ao realocamento da população e talvez à difusão de línguas indo-europeias em extensos trechos da Europa Central, tal como concebera Gimbutas. Outros são bem mais cautelosos, mas seja como for, após décadas de silêncio quase completo, de repente as pessoas voltam a falar sobre essas questões e, portanto, sobre a obra de Gimbutas.
E quanto à outra metade do argumento de Gimbutas, de que as sociedades do Neolítico inicial eram relativamente isentas de níveis e hierarquias? Antes mesmo de começar a responder essa pergunta, é preciso esclarecer alguns equívocos. Gimbutas, na verdade, nunca afirmou com todas as letras a existência de matriarcados neolíticos. Na verdade, o termo parece ter significados bem variados para diferentes autores, considerando que, com o matriarcado, se descreve uma sociedade em que há preponderância de mulheres nas posições políticas formais. Pode-se de fato dizer que é extremamente raro na história humana. Existem inúmeros exemplos de mulheres com poder executivo e efetivo, comandando exércitos ou criando leis, mas são pouquíssimas, se é que existem. As sociedades em que se espera normalmente que apenas mulheres detenham poder executivo, comandem exércitos ou criem leis. Mesmo rainhas fortes como Elizabeth I da Inglaterra, a imperatriz mãe da China ou Rana Valona I de Madagascar, não nomearam principalmente outras mulheres como conselheiras, comandantes, juízas e ocupantes de altos cargos públicos. Em todo caso, há outro termo, ginarquia ou ginecocracia. Para descrever o papel político das mulheres, a palavra matriarcado significa algo bem diferente. Há aqui uma certa lógica. Patriarcado, afinal, se refere não ao fato de que são os homens que ocupam cargos públicos, mas acima de tudo à autoridade dos patriarcas, isso é, os homens chefes de família, uma autoridade que opera como um modelo simbólico e base econômica do poder masculino em outros campos da vida social. O matriarcado poderia se referir a uma situação equivalente, em que o papel da mãe na casa também se torna o modelo e a base econômica para a autoridade feminina em outros aspectos da vida, o que não significa necessariamente a dominação em sentido violento ou exclusionista. E em decorrência disso, as mulheres ganham uma preponderância no exercício do poder no dia a dia. Vistos dessa maneira, os matriarcados são bem reais. O próprio Conde Aronque presumivelmente vivia em um. Em sua época, os grupos falantes de iroquês, como os Vendats, viviam em cidades formadas por casas comunitárias com 5 ou 6 famílias. Cada uma era dirigida por um conselho de mulheres. Os homens que moravam ali não tinham um conselho paralelo próprio, cujas integrantes controlavam todos os estoques essenciais de alimentos, roupas e instrumentos. A esfera política em que atuava o próprio Conde Aronque era talvez a única na sociedade Vendate que não tinha predomínio feminino, e mesmo assim havia conselhos de mulheres com poder de veto sobre qualquer decisão dos conselhos masculinos. Com essa definição, as nações Pueblo, como os Hopis e os Zunis, também se qualificariam como matriarcados, e os Minangkabaus, um povo muçulmano de Sumatra, que se descrevem como matriarcais exatamente por essas mesmas razões. É verdade que tais ordenamentos matriarcais são um tanto raros, pelo menos nos registros etnográficos que cobrem aproximadamente os últimos 200 anos, mas depois que se evidencia que esses ordenamentos podem existir, não temos nenhuma razão especial para excluir a possibilidade de que fossem mais comuns nos tempos neolíticos ou para supor que Gimbutas, ao procurá-los nesse período, estivesse fazendo algo intrinsecamente fantasioso ou equivocado. Como qualquer hipótese, é uma questão de avaliar e contextualizar as evidências. Isso nos leva de volta a Satalhöyük. Como realmente pode ter sido a vida na cidade neolítica mais famosa do mundo? Recentemente, uma série de descobertas entre a arte de miniaturas de Satalhöyük aparenta mostrar que a forma feminina era um foco especial de atenção ritual, de esmerada artesania e de reflexão simbólica sobre a vida e a morte. Uma delas é uma figura de argila com a frente feminina tipicamente corpulenta, que nas costas, passando por braços de aparência emancipada, formam um esqueleto modelado de forma meticulosa. A cabeça, agora perdida, era fixada numa cavidade no topo. Outra estatueta feminina tem uma pequena cavidade no centro das costas, onde fora posta uma semente de planta silvestre. E os escavadores encontraram dentro de uma plataforma doméstica, como as usadas para sepultamentos, uma estatueta feminina de calcário muito bem entalhada e especialmente reveladora.
Sua detalhada representação esclarece um aspecto das figuras de argila mais comuns. Os seios murchos, a barriga caída e os depósitos de gordura aparentam representar não a gravidez como se acreditava antes, mas sim a velhice. Essas descobertas sugerem que as estatuetas femininas mais comuns, embora claramente não fossem objetos de culto, tampouco eram bonecas ou brinquedos. Deusas é pouco provável, mas é bem possível que fossem alguma espécie de matriarcas cujas formas revelavam um interesse em torno de anciãs como figuras de autoridade, e não se encontrou nenhuma representação equivalente para os homens. Claro que isso não significa que devamos ignorar as inúmeras outras estatuetas neolíticas que apresentam possíveis atributos fálicos ou atributos masculino-feminino mistos, ou são tão simplificadas que nem conseguimos identificá-las direito como masculinas ou femininas, ou sequer como visivelmente humanas. Da mesma forma, as ocasionais ligações entre estatuetas e máscaras no Neolítico, atestadas tanto no Oriente Médio como na Europa Oriental, podem estar relacionadas com ocasiões ou apresentações em que tais distinções categóricas eram apagadas ou mesmo invertidas de forma deliberada. Algo não muito diferente, digamos, das mascaradas da costa do Pacífico na América do Norte, em que as divindades e os que faziam sua personificação eram quase sempre homens. Não existe nenhuma evidência de que a população feminina de Çatalhöyük tivesse um padrão de vida melhor que o da população masculina. Estudos detalhados de esqueletos e dentes humanos revelam uma paridade básica na alimentação e saúde, bem como no tratamento ritual dos cadáveres masculinos e femininos. Mesmo assim, permanece a questão de que não existe nenhuma representação tão esmerada ou elaborada de formas masculinas na arte transportável de Çatalhöyük. Já a decoração das paredes é outro assunto. Quando surgem cenas coerentes nos murais remanescentes, referem-se sobretudo à caça e ao acuamento de animais como javalis, cervos, ursos, touros bravos. Os participantes são homens e meninos, aparentemente representados em diversos estágios da vida ou talvez ingressando em determinadas etapas com as provas de iniciação na caça. Algumas dessas figuras, cheias de energia, usam pele de leopardo numa cena que retrata o cerco a um gamo. Todos têm barba. Uma questão que emerge claramente das pesquisas mais recentes em Çatalhöyük é a maneira como a organização doméstica permeia quase todos os aspectos da vida social. Apesar da densidade das dimensões consideráveis da área construída, não existem indícios de uma autoridade central. Cada moradia se apresenta como que um mundo em si mesmo, um local apartado de produção, armazenamento e consumo. Cada uma também parecia ter um grau significativo de controle sobre seus rituais próprios, sobretudo no que se referia ao tratamento dado aos mortos, ainda que, obviamente, especialistas em rituais pudessem passar por lá. Embora não fique claro quais eram as regras e hábitos sociais responsáveis em manter a autonomia das casas, o que parece evidente é que tais regras eram aprendidas sobretudo dentro da própria casa, não só em suas cerimônias, mas também em sua rotina de preparo da comida, limpeza do chão, caiação das paredes e assim por diante. Tudo isso faz lembrar vagamente a costa noroeste, onde a sociedade era um conjunto de casas grandes, com a ressalva de que os habitantes dessas casas neolíticas não apresentam nenhum sinal de divisão hierárquica. Os moradores de Çatalhöyük pareciam atribuir grande valor à rotina. É o que vemos com muita clareza na meticulosa reprodução da planta das casas ao longo do tempo. Cada casa era tipicamente usada por 50 a 100 anos. Depois disso, era desmontada e soterrada para servir de alicerce para a moradia que a substituiria. Paredes de barro se erguiam sobre paredes de barro no mesmo local, século após século, por períodos que chegavam a 1 milênio. Dado ainda mais espantoso é que atributos mais específicos, como lareiras, fornos recipientes de estocagem e plataformas, todos feitos de barro, costumam seguir os mesmos padrões repetitivos de construção por períodos igualmente longos. Mesmo as imagens e instalações rituais reaparecem diversas vezes em diferentes versões, mas nos mesmos locais, muitas vezes em longos intervalos temporais. Çatalhöyük, então, era uma sociedade igualitária? Não há sinais de nenhum ideal igualitário consciente no sentido de
digamos, uma preocupação com a uniformidade na arte, na arquitetura ou na cultura material. Mas tampouco há muitos sinais explícitos de hierarquizações. De todo modo, assim como construíam histórias, as casas também parecem ter adquirido um certo grau de prestígio cumulativo. Isso se reflete numa certa densidade de troféus de caça, plataformas de sepultamento e pedaços de obsidiana, um vidro vulcânico escuro obtido em nascentes nas terras altas da Capadócia, uns 200 quilômetros ao norte. A autoridade das casas com longo tempo de ocupação parece condizer com a ideia de que as pessoas de mais idade, talvez mais especificamente as mulheres, ocupavam posições importantes, mas as de casas de maior prestígio estão distribuídas entre as de menor prestígio e não se congregam em áreas de elite. Quanto às relações de gênero, podemos discernir um grau de simetria ou, pelo menos, de complementaridade. Na arte pictórica, os temas masculinos não abarcam os femininos e vice-versa. Os dois domínios parecem, no máximo, ficar apartados em setores diferentes das moradias. Quais eram as realidades subjacentes ao trabalho e à vida social em Çatalhöyük? O aspecto mais marcante em todas essas artes e rituais é que não trazem quase nenhuma referência à agricultura. Conforme citamos em termos alimentares, os cereais domésticos, trigo e cevada, e os animais domesticados, carneiros e cabras, eram de importância muito maior que os recursos silvestres. Sabemos disso por causa da grande quantidade de restos orgânicos recuperados em todas as casas. Mesmo assim, durante um milênio, a vida cultural da comunidade se manteve obstinadamente revoltada para os mundos da caça e da coleta. A essa altura, é de se perguntar até que ponto o quadro que traçamos sobre a vida em Çatalhöyük está completo e quais seriam suas maiores lacunas. Como poderia ter operado a sazonalidade da vida social nas primeiras comunidades agrícolas? As escavações arqueológicas de Çatalhöyük neolítica correspondem a apenas uns 5% da área. As sondagens e os levantamentos não apresentam nenhuma razão especial para crer que outras partes da cidade fossem muito diferentes, mas isso serve para nos lembrar como nosso conhecimento é reduzido e que também precisamos pensar nos elementos ausentes dos registros arqueológicos. Por exemplo, está claro que o piso das casas era varrido com frequência e, assim, a distribuição espacial dos artefatos está longe de ser uma representação direta das atividades passadas, que só podem ser rastreadas de modo fidedigno pelos minúsculos fragmentos e resíduos entranhados no reboco. Foram localizadas também esteiras de junco que cobriam as superfícies e móveis do aposento, afetando ainda mais o quadro. Não precisamos necessariamente saber de tudo ou, talvez, nem sequer da metade do que se passava nas casas. Na verdade, nem quanto tempo os moradores passavam nessas construções peculiares e bastante apertadas. Levando isso em consideração, vale a pena dar uma olhada mais abrangente no sítio de Çatalhöyük em relação aos seus antigos arredores que a ciência arqueológica nos permite reconstituir, pelo menos em linhas gerais. Çatalhöyük estava situada numa área pantanosa, daí todo o barro e argila de que dispunham periodicamente inundada pelo rio Sarsamba, que se bifurcava ao entrar na planície de Konya. Os pântanos deviam cercar o sítio durante grande parte do ano, entremeados por áreas de terra firme mais elevadas. Os invernos eram frios e úmidos e os verões de um calor opressivo. Da primavera ao outono, os rebanhos de carneiros e cabras deviam ser pastoreados entre as pastagens da planície, às vezes indo até as terras altas. Muito provavelmente o plantio se dava no final da primavera na baixada do Sarsamba, onde as culturas podiam amadurecer em 3 meses, com a colheita e o processamento no final do verão. Cereais de crescimento rápido na estação de Adonis. Ainda que todas essas tarefas pudessem ser realizadas perto da cidade, incluiriam inevitavelmente uma fase de dispersão periódica com a reconfiguração das formas de ordenamento do trabalho e dos assuntos sociais como um todo. E como nos lembram os ritos de Adonis, podia existir no teto das casas outro tipo de vida social completamente distinto.
Na verdade, é bem provável que aquilo que encontramos no restou da área construída de Çatalhöyük sejam, em grande medida, os ordenamentos sociais dominantes no inverno, com seu intenso e característico cerimonialismo concentrado na caça e na veneração dos mortos. Nessa época do ano, já feita a colheita, a organização necessária para o trabalho agrícola poderia ceder lugar a um tipo diferente de realidade social. Quando a vida da comunidade voltava a se recolher ao espaço doméstico, assim como os rebanhos de carneiros e cabras ficavam em seus currais. As variações sazonais da estrutura social se faziam bastante presentes em Çatalhöyük. A essas alternâncias cuidadosamente equilibradas parecem fundamentais para entender a prolongada duração da cidade. Nos contatos diários da vida familiar, em casa e entre casas, predominava um grau impressionante de igualdade material. Mas, ao mesmo tempo, a hierarquia se desenvolvia em ritmos mais lentos. Encenada em rituais que uniam os vivos aos mortos, o pastoreio e o cultivo agrícola certamente incluíam uma rigorosa divisão do trabalho para salvaguardar a colheita anual e proteger os rebanhos, mas nesse caso tal divisão encontrava pouco espaço na vida cerimonial da casa, que extraía sua energia de fontes mais antigas, mais Adonis do que Deméter. Surgiu, porém, uma certa controvérsia sobre o local em que o povo de Çatalhöyük plantava sua lavoura. De início, estudos ao microscópio de restos de cerimônia sugeriam uma área em terra firme, em vista da extensão conhecida dos antigos pântanos na bacia do Cônia. Isso significaria que os campos aráveis se localizavam a pelo menos 13 quilômetros da cidade, o que não parece muito plausível devido à inexistência de carroças puxadas por jumentos ou bois. Vale lembrar que o gado bovino ainda não era domesticado naquela região, e muito menos atrelado ou emparelhado a qualquer coisa. Análises posteriores dão sustentação à hipótese de um local mais próximo nos terrenos de aluvião da Baixada da Sarçamba. Essa distinção é importante por várias razões, não só ecológicas, mas também históricas e mesmo políticas, porque o quadro que traçamos de suas realidades práticas trazem implicações diretas para nosso entendimento das consequências sociais da agricultura neolítica. Para entender claramente as razões, é preciso partir de uma perspectiva ainda mais abrangente. Desmontando o crescente fértil. Nas primeiras investigações de Çatalhöyük nos anos 60, a impressionante descoberta das casas decoradas com crânios bovinos levou muitos a supor de maneira bastante plausível que a planície do Cônia era um berço inicial da domesticação animal. Hoje em dia, sabe-se que os touros e javalis foram domesticados pela primeira vez 1000 anos antes da fundação de Çatalhöyük, em um local bem diferente, nas margens superiores dos vales do Tigre e do Eufrates, que ficam muito mais a leste na Ásia, dentro da área conhecida como Crescente Fértil. Foi daquela região que os fundadores de Çatalhöyük obtiveram as bases de sua economia agrícola, incluindo cereais, leguminosas, carneiros e cabras, todos domesticados, mas não adotaram bovinos nem suínos domésticos. Por quê? Como não havia nenhum obstáculo ambiental, é de supor a existência aqui de um elemento de recusa cultural. Como explicação, o melhor candidato é também o mais óbvio. Como a arte e os rituais de Çatalhöyük sugerem, os javalis e bois selvagens eram valorizadíssimos como presas, provavelmente desde tempos imemoriais. Em termos de prestígio, havia muito a perder, talvez sobretudo para os homens, com a perspectiva de cercar esses animais perigosos com variedades domésticas mais mansas, permitir que o gado bovino se mantivesse apenas em sua antiga forma selvagem, um animal grande, mas também esguio, rápido e muito importante. Significava também manter intacta uma certa espécie de sociedade humana. Assim, os bovinos continuaram selvagens e fascinantes até cerca de 6.000 anos antes de Cristo. Então, o que é ou era exatamente o crescente fértil? Primeiro, é preciso mencionar que se trata de um conceito moderno cujas origens não só
ambientais, mas também geopolíticas. A designação crescente fértil foi inventada desde o século XIX, quando as potências imperiais da Europa estavam retalhando o Oriente Médio de acordo com seus interesses estratégicos, em parte devido à íntima ligação entre a arqueologia, a história antiga e as instituições modernas dos impérios. Essa designação passou a ser amplamente adotada entre os pesquisadores para descrever uma área desde as costas orientais do Mediterrâneo, Palestina, Israel e Líbano atuais, até o pé da cordilheira de Zagros, correspondendo mais ou menos à fronteira entre o Irã e o Iraque. Depois de atravessar partes da Síria, da Turquia e do Iraque, hoje em dia são apenas os pré-historiadores que continuam a usar essa designação para indicar a região onde se iniciou a agricultura. Um cinturão de terras aráveis com um formato aproximado de um quarto crescente, cercado por montanhas e desertos. No entanto, em termos ecológicos, não é de fato um crescente, mas sim dois, ou ainda mais, dependendo da perspectiva adotada. No final do último período glacial, por volta de 10.000 anos a.C., essa região se desenvolveu em duas direções claramente distintas. Seguindo a topografia, podemos discernir um crescente de terras altas e um crescente de terras baixas. O crescente alto segue as encostas das cordilheiras de Zagros, Taurus, seguindo ao norte da fronteira moderna entre a Síria e a Turquia. Para os forrageadores, no fim da última era glacial, teria sido uma espécie de fronteira aberta, um cinturão expandido de bosques de pistache e pradarias ricas em animais de caça, cortado por vales fluviais. O crescente baixo ao sul se caracterizava por matas de pistácia, além de áreas de solo fértil intimamente ligadas aos sistemas fluviais ou às margens de lagos e nascentes artesianas, e mais adiante estendiam-se desertos e platôs estéreis. Entre 10.000 anos a.C. e 8.000 anos a.C., as sociedades forrageadoras nos setores das terras altas e das terras baixas do crescente fértil passaram por grandes transformações, mas em direções bem distintas. Dificilmente se explicam essas crenças tomando como base os modos de subsistência ou de habitação. Na verdade, encontramos nas duas regiões um complexo mosaico de assentamentos humanos, aldeias, povoados, acampamentos sazonais e centros de atividades rituais e cerimoniais marcados por edificações públicas impressionantes. As duas regiões também mostravam graus variados de evidências de cultivo vegetal e criação animal, dentro de um espectro mais amplo de atividades de caça e coleta. Mas há também diferenças culturais, algumas tão acentuadas que sugerem um processo de cismogênese, como o que descrevemos no capítulo anterior. Pode-se até argumentar que, após a última era glacial, a fronteira ecológica entre o crescente fértil alto e o crescente fértil baixo se tornou também uma área de delimitação cultural, com zonas de relativa uniformidade em cada lado, diferenciando-se entre si de maneira quase tão marcante quanto os forrageadores protestantes e os reis pescadores da costa do Pacífico. Nas terras altas, houve uma forte guinada hierarquizante entre os caçadores-forrageadores assentados, atestada de modo extremamente expressivo no centro megalítico de Göbekli Tepe e em sítios próximos, como o sítio descoberto em tempos recentes em Karahan Tepe. Nas terras baixas dos vales Eufrates e do Jordão, por outro lado, não existem monumentos megalíticos e as sociedades neolíticas passaram por uma mudança de rumo distinta, mas igualmente precoce, que descrevemos em termos breves. Além disso, essas duas famílias de sociedades adjacentes, digamos de montanha e de baixada, se conheciam bem. Sabemos disso porque trocavam materiais duráveis entre si a partir de longas distâncias, inclusive os mesmos materiais que encontramos circulando como objetos de valor na costa oeste da América do Norte, obsidiana e minerais das montanhas, conchas de molusco das praias. A obsidiana das terras altas turcas ia para o sul e as conchas, talvez usadas como moedas, iam das costas do Mar Vermelho para o norte, assegurando contato entre os habitantes de montanha e os de baixada. As rotas desse circuito comercial pré-histórico se reduziam conforme avançavam ao sul para áreas de povoamento mais irregular, e começar pela curva síria do Eufrates, percorrendo sinuosamente a bacia de Damasco e chegando ao Vale do Jordão. Essa rota formava o chamado Corredor Levantino e os habitantes de baixada que lá viviam eram dedicados artífices especializados e comerciantes.
Cada povoado parece ter desenvolvido uma especialidade própria, montagem de pedras, entalhe de contas, processamento de contas e assim por diante, e os ramos de atividade vinham muitas vezes associados a edificações de culto, especiais ou a cabanas sazonais, indicando que essas atividades eram controladas por guildas ou sociedades secretas. No nono milênio a.C. já existiam assentamentos maiores ao longo das principais rotas comerciais. Os forrageadores de Baixada ocupavam bolsões de terra fértil entre as zonas de escoamento do Vale do Jordão, utilizando a riqueza obtida com o comércio para sustentar populações sedentárias cada vez mais numerosas. Surgiram nessas localizações tão propícias sítios de escala impressionante, alguns deles como Jericó e Basta, com quase 10 hectares de extensão. Entender a importância do comércio nesse processo é perceber que o crescente da Baixada era uma paisagem de íntimas combinações e contrastes, muito semelhante nesse aspecto à Califórnia. Os forrageadores tinham oportunidades constantes de trocar produtos complementares, incluindo alimentos, remédios, drogas e cosméticos, já que os ciclos de crescimento local dos recursos silvestres eram escalonados devido às grandes diferenças climáticas e topográficas. A própria agricultura parece ter começado exatamente dessa maneira, como um dos inúmeros nichos de atividade ou de especialização local. Os cereais fundadores da agricultura inicial, entre eles o trigo Emmer, o trigo Einkorn, a cevada e o centeio, não foram domesticados numa única área central, como se supunha outrora, mas em diferentes paragens ao longo do corredor levantino, espalhando-se a partir do Vale do Jordão ao Eufrates, Sírio e talvez também mais ao norte. Em altitudes maiores, no crescente das terras altas, encontramos algumas das primeiras evidências de criação de rebanhos ovinos e caprinos no Irã Ocidental e também bovinos na Antólia Oriental, incorporada entre os ciclos sazonais de caça e coleta. O cultivo de cereais começou de maneira parecida, como um suplemento bastante secundário de economias baseadas sobretudo em recursos silvestres, nozes, frutas silvestres, legumes e outros alimentos de pronto acesso. O cultivo, porém, quase nunca se resume a uma questão calórica. A produção de cereais também oferecia novas formas de congregar as pessoas realizando tarefas comunais, na maioria repetitivas, de trabalho intensivo e, sem dúvida, carregadas de significado simbólico. Os alimentos resultantes eram incorporados na vida cerimonial da população. No sítio de Jef al-Amar, nas margens do Eufrates Sírio, onde convergem os dois setores do crescente fértil, o de montanha e o de baixada, a estocagem e o processamento de cereais estavam associados não tanto às moradias comuns, e sim a cabanas subterrâneas, onde se entrava por uma abertura no teto, repleta de associações rituais. Antes de explorarmos mais alguns contrastes entre os habitantes de montanha e os de baixada, parece importante avaliar um pouco mais detalhadamente essas primeiríssimas formas de cultivo. Para isso, precisamos nos aprofundar no processo de domesticação. O trigo tardio e as teorias pop discorrendo sobre como viramos agricultores. Na lavoura, a domesticação é o que acontece quando as plantas cultivadas perdem as características que lhes permitem se reproduzir em estado silvestre. Uma das mais importantes é a facilidade de se espalhar sementes sem assistência humana. No trigo, as sementes que dão na espiga estão envoltas em minúsculas cápsulas aerodinâmicas chamadas espículas. Quando o trigo silvestre amadurece, rompe-se a ligação entre a espícula e o pedúnculo, elemento chamado de raquis. As espículas se libertam e caem no solo. Sua extremidade pontiaguda penetra no solo a uma profundidade suficiente para que ao menos algumas sementes sobrevivam e germinem. A outra extremidade se projeta para cima, dispondo de aristas eriçadas que afastam aves, roedores e pastejadores. Nas variedades domesticadas, esses recursos de sobrevivência são perdidos. Ocorre uma mutação genética desligando o mecanismo de dispersão espontânea das sementes e convertendo o trigo, antes um esforçado sobrevivente, num irremediável dependente, incapaz de se separar da planta-mãe. A raquis se converte num ponto de apego. Em vez de se espalhar por esse vasto mundo cruel,
As espículas ficam rigidamente presas na parte superior do pedúnculo à espiga e por lá ficam até que alguém venha colhê-las ou até apodrecerem ou serem comidas por animais. Então, como se deram essas mudanças genéticas e comportamentais nas espécies cultivadas, quanto tempo levou e o que precisou acontecer nas sociedades humanas para torná-las possíveis? Os historiadores às vezes gostam de inverter a questão. Foi o trigo, lembram-nos eles, que domesticou as pessoas, tanto quanto as pessoas algum dia domesticaram o trigo. Yuval Harari se faz eloquente a esse respeito, pedindo-nos para pensar por um momento sobre a revolução agrícola a partir da perspectiva do trigo. 10.000 anos atrás, assinala ele, o trigo era apenas mais uma forma de capim silvestre, sem nenhuma importância especial. Em poucos milênios, porém, cobria extensas áreas do planeta. Como isso aconteceu? A resposta, segundo Harari, é que o trigo fez isso manipulando em proveito próprio o Homo sapiens. Aquele primata, escreve ele, vinha levando uma vida razoavelmente confortável como coletor e caçador até cerca de 10.000 anos atrás, até que começou a investir cada vez mais esforços no cultivo do trigo. Se o trigo não gostava de pedras, lá iam seres humanos removê-las dos campos. Se o trigo não queria dividir espaço com outras plantas, lá iam eles se esfalfar sob o sol arrasador para arrancá-las. Se o trigo queria água, lá iam eles trazê-las de outro lugar e assim por diante. Há algo de inelutável em tudo isso. Mas só se aceitarmos a premissa de que faz algum sentido observar todo o processo a partir da perspectiva do trigo. Pensando bem, por que faríamos isso? Os seres humanos são primatas inteligentes, com um cérebro bem grande. O trigo é, ora, uma espécie de capim. Existem, claro, espécies não humanas que, em certo sentido, domesticaram a si mesmas, como o camundongo e o pardal, e também provavelmente o cachorro. Todos eles, diga-se de passagem, presentes em aldeias do Oriente Médio no Neolítico inicial. Também é inquestionável que, ao longo prazo, nossa espécie se tornou escrava de sua lavoura de cereais. O trigo, o arroz, o pães, o milho alimentam o mundo e é difícil conceber a vida moderna sem eles. Mas para entender os primórdios da agricultura neolítica, certamente precisamos observá-la a partir da perspectiva do Paleolítico, e não do presente e muito menos do ponto de vista de uma raça imaginária de homens macacos burgueses. Claro que isso é mais difícil, porém a alternativa é cair no campo da invenção mística, recontar o passado como uma história ao estilo de Era uma Vez, o que faz com que nossa situação atual pareça de alguma maneira inevitável ou predeterminada. Essa versão de Harari é atraente ao nosso ver, não por se basear em algum tipo de evidência, mas porque já ouvimos 1000 vezes apenas com outro elenco de personagens. Na verdade, muitos de nós a ouvimos desde a infância. Mais uma vez, estamos de volta ao Jardim do Éden, só que agora não é uma serpente ardilosa que leva a humanidade a provar o fruto proibido do conhecimento. É o próprio fruto, no caso, os grãos de cereal. Já sabemos aonde isso vai dar. Os seres humanos viviam antigamente uma vida razoavelmente confortável, subsistindo com as dádivas da natureza. Mas aí cometemos nosso erro mais fatal. Atraídos pela perspectiva de uma vida ainda mais fácil, de abundância e luxo, vivendo como deuses, tivemos de nos meter a alterar o harmonioso estado da natureza, e assim, sem perceber, convertemos-nos em escravos. E se deixarmos de lado essa fábula e examinarmos o que botânicos, geneticistas e arqueólogos têm descoberto nas últimas décadas, concentremo-nos no trigo e na cevada. Após a última era glacial, esses cereais foram dos primeiros a serem domesticados, junto com a lentilha, o linho, a ervilha, o grão de bico e o órobo, a ervilha de pombo. Como notamos, esse processo se deu não num único centro, mas em várias partes diferentes do crescente fértil. Lá crescem hoje as variedades silvestres de algumas dessas culturas, proporcionando aos pesquisadores a chance de observar diretamente o comportamento dessas plantas e até de reconstituir certos aspectos do processo técnico que, 10.000 anos atrás, levou à domesticação. Dispondo desse conhecimento, eles também podem examinar remanescentes de sementes antigas ou de outras plantas, recuperados há centenas em sítios arqueológicos da mesma região. Assim, os cientistas podem comparar o processo biológico de domesticação, reproduzido em condições tecnológicas semelhantes às do cultivo neolítico, e o processo efetivo que ocorreu nos tempos pré-históricos, observando as similaridades.
Depois que o cultivo se generalizou nas sociedades neolíticas, seria de esperar que encontraríamos provas de uma transição um tanto acelerada, ou pelo menos contínua, das formas silvestres para as formas domésticas dos cereais, que é exatamente o que somos levados a pensar com termos como revolução agrícola. Mas, na verdade, não é isso que nos mostram os resultados da ciência arqueológica. E apesar da ambientação no Oriente Médio, essas descobertas não compõem nada que se pareça sequer remotamente com uma história de tipo edênico sobre o desventurado vacilo dos seres humanos ao resolverem firmar um pacto faustiano com o trigo. A distância que estamos ou deveríamos estar desse tipo de história já era clara algumas décadas atrás para os pesquisadores, quando começaram a comparar os índices pré-históricos efetivos de domesticação de culturas com os índices obtidos em condições experimentais. Essas experiências com o trigo silvestre começaram a ser realizadas nos anos 80. O que mostraram foi que a principal mutação genética que levava à domesticação podia se dar num curto prazo de 20 a 30 anos, ou no máximo 200 anos, utilizando técnicas simples de colheita com foices e sílex ou arrancando à mão a planta pela raiz. A seguir, bastava que os seres humanos seguissem as deixas dadas pelas próprias plantas. Isso significava colhê-las quando começassem a amadurecer, de tal maneira que o grão continuasse no pedúnculo, por exemplo, cortando ou arrancando em vez de batendo na espiga com uma pá para soltar o grão. Semear novas sementes em terra virgem, livre de concorrentes silvestres, aprender com os erros e repetir no ano seguinte a fórmula que deu certo, para forrageadores habituados a colher plantas silvestres, essas mudanças não constituíram grandes desafios conceituais ou logísticos, e talvez existissem também outras razões para colher cereais silvestres dessa maneira, além da finalidade alimentar. Com colheita realizada à foice, obtém-se não só o grão, mas também a palha. Hoje consideramos a palha como um subproduto do plantio de cereais, sendo o objetivo básico a produção de alimento. Mas há indicações arqueológicas de que as coisas começaram ao contrário. As populações humanas no Oriente Médio começaram a se estabelecer em aldeias permanentes muito antes que os cereais se tornassem um componente central de sua alimentação. Com esse assentamento, descobriram novos usos para os talos dos capins silvestres, entre eles o de material combustível para acender fogo e a têmpera que transformava o barro em argila, materiais friáveis num recurso tectônico essencial usado para construir casas, fornos, recipientes de estocagem e outras estruturas fixas. A palha também podia ser usada para fazer cestos, roupas, esteiras e cobertura para casas. Ao intensificar a colheita de capins silvestres com foice ou simples desenraizamento para usar a palha, as pessoas também geravam uma das condições fundamentais para que algumas dessas gramíneas perdessem seus mecanismos naturais de dispersão das sementes. E aqui está o ponto central. Se fossem os cereais mais do que os seres humanos que tivessem marcado o compasso, esses dois processos teriam caminhado lado a lado, levando à domesticação de gramíneas de sementes graúdas no prazo de poucas décadas. O trigo ganharia suas criadas humanas e os humanos ganhariam um recurso vegetal que poderia ser colhido de modo eficiente com pouca perda de sementes e que era extremamente propício ao armazenamento, mas que também exigia um dispêndio muito maior de trabalho, como o manejo da terra e, após a colheita, com a debulha e a joeira, processo que ocorre naturalmente com cereais silvestres, no prazo de poucas gerações humanas, estaria selado o pacto faustiano entre pessoas e lavouras. Aqui, no entanto, mais uma vez, as evidências contrariam frontalmente essas expectativas. Na verdade, as pesquisas mais recentes mostram que o processo de domesticação de plantas no Crescente Fértil só veio a se completar muito mais tarde, cerca de 3.000 anos depois do início do cultivo de cereais silvestres. Mais uma vez, para ter uma ideia da escala temporal, vale lembrar que seria o tempo decorrido entre a suposta Guerra de Troia e os dias de hoje. E embora alguns historiadores modernos possam se permitir o luxo de dispensar alguns curtos milênios aqui ou ali, dificilmente podemos adotar essa atitude em relação aos atores pré-históricos que estamos tentando entender. A essa altura, é possível questionar o que entendemos por cultivo e, se não levou a claras mudanças no comportamento reprodutivo das plantas silvestres,
Como poderemos saber quando teve início? As respostas estão nas ervas e nos métodos de pesquisa concebidos numa inventiva subdivisão da arqueologia conhecida como arqueobotânica. Por que a agricultura neolítica levou tanto tempo para se desenvolver e, ao contrário do que Rousseau imaginava, não incluía o cercamento de terrenos fixos? Desde o começo dos anos 2000, os arqueobotânicos vêm estudando um fenômeno conhecido como cultivo pré-domesticação. O cultivo em geral se refere ao trabalho realizado por seres humanos para melhorar as chances de vida de certas plantas, sejam silvestres ou domésticas. Normalmente o cultivo inclui no mínimo limpar e lavrar o solo. O preparo do solo ocasiona mudanças no tamanho e no formato dos grãos de cereais silvestres, e embora não levem necessariamente à domesticação, os grãos apenas ficam maiores. Também atrai outros espécimes vegetais que crescem em solos revolvidos, entre eles ervas aráveis como trevos, fenáceos, litospermos e mesmo membros da colorida família de ranunculáceas, gênero Adonis, que florescem com rapidez e morrem na mesma velocidade. Desde os anos 80, os pesquisadores vêm acumulando dados estatísticos de sítios históricos no Oriente Médio, analisando-os para acompanhar as mudanças no tamanho e proporções do grão na flora de ervas aráveis. As amostras agora somam muitas dezenas de milhares e revelam que, em certas partes da região, como o norte da Síria, o cultivo de cereais silvestres remonta pelo menos a 10.000 anos antes de Cristo. Todavia, nessas mesmas regiões, o processo biológico de domesticação das plantas cultivadas, incluindo a fundamental mudança da raquis, que passa de quebradiça a firme, só se completou perto do ano 7000 a.C., cerca de 10 vezes mais tempo do que seria necessário. Isso se os seres humanos tiverem mesmo entrado às cegas em todo o processo, seguindo a trajetória ditada pelas mudanças nas plantas que cultivavam. Em termos mais claros, são 3.000 anos de história humana, tempo demais para constituir uma revolução agrícola, ou mesmo para ser considerado um estado de transição no caminho para a agricultura. Para nós, como nossos preconceitos platônicos, tudo isso parece um retardamento muito longo e desnecessário, mas certamente não era o que sentiam as pessoas na época neolítica. Precisamos entender esse período de 3.000 anos como uma fase da história humana com importância própria. Trata-se de uma fase marcada pelas idas e vindas dos forrageadores, adotando e abandonando práticas de cultivo, e como vimos, não há nada de incomum nem anômalo em flertarem e experimentarem com as possibilidades agrícolas da maneira que Platão desprezaria, mas sem se escravizarem de forma nenhuma às necessidades de suas lavouras ou de seus rebanhos. Desde que não fosse oneroso demais, o cultivo era apenas uma das várias maneiras com que as primeiras comunidades estabelecidas lidavam com o ambiente. A separação entre populações vegetais silvestres e domésticas pode não ter sido uma grande preocupação para eles, mesmo que assim pareça para nós. Pensando bem, essa abordagem é plenamente plausível. O cultivo de cereais domésticos, como bem sabiam os forrageadores afluentes da costa do Pacífico, é um trabalho extremamente árduo. Uma agricultura levada a sério implicava a constante manutenção do solo e a eliminação incessante das ervas invasoras. Significava debulhar e joeirar após a colheita. Todas essas atividades atrapalhariam a caça, coleta de alimentos silvestres, artesania, os casamentos e inúmeras outras coisas, sem mencionar a contação de histórias, os jogos, as viagens e as organizações de mascaradas. Na verdade, para criar um equilíbrio entre as necessidades alimentares e o dispêndio de trabalho, os primeiros cultivadores podem até ter escolhido estrategicamente práticas que se contrapunham às mudanças morfológicas que marcam o início da domesticação nas plantas. Essa tentativa de equilíbrio envolvia um tipo especial de cultivo, o que nos reconduz, fechando o círculo, de volta a Çatalhöyük.
e sua localização em terras úmidas. Essa técnica, que se chama cultivo de vazante ou décrue, é utilizada nas margens de lagos ou rios sujeitos a cheias sazonais. O cultivo de vazante é um sistema pouco laborioso de plantio. O trabalho de preparação do solo fica entregue basicamente à natureza. A enchente sazonal se encarrega de amanhar a terra, joeirando e renovando o solo a cada ano. Ao recuar, as águas deixam atrás de si um leito fértil de terra de aluvião, onde se pode fazer uma semeadura a lanço. Era um cultivo em pequena escala, sem necessidade de reflorestamento, de eliminação de ervas invasoras ou de irrigação, talvez exigindo apenas a construção de pequenas barreiras de pedra ou de terra podres, para orientar a distribuição de água em tal ou tal direção. Áreas com lençóis d'água próximos à superfície, como as beiradas de fontes artesianas, também podiam ser exploradas com essa técnica. Em termos de trabalho, o cultivo de vazante não só é bastante leve, como também não requer grandes tratos de área. E o fundamental, esses sistemas têm uma espécie de resistência intrínseca à medição e ao cercamento da terra. Uma determinada área pode ser fértil um ano e no outro pode se alagar ou ressecar, de modo que há pouco incentivo para a ocupação de longo prazo ou para o cercamento de terrenos. Não faz muito sentido erguer divisas de pedras quando o próprio terreno está sendo revolvido por baixo. Em uma forma de economia humana, é inatamente igualitária, mas, por mais que Rousseau e Epígonos pudessem se surpreender com isso, esses primeiros sistemas de cultivo não se prestavam ao desenvolvimento da propriedade privada. Pelo contrário, o cultivo de vazante na prática era orientado para o uso de coletivo da terra, ou, pelo menos, para sistemas flexíveis de realocação da lavoura. O cultivo de vazante foi uma característica de especial importância nas economias do Neolítico inicial, nos setores de baixada mais áridos do Crescente Fértil, em especial no corredor levantino, onde muitos sítios importantes se desenvolveram às margens de fontes ou lagos, Jericó, Tel Aswad, ou de rios, Abu Hureia, Jerf, El Amar. Como os dois locais com plantios mais densos de cereais silvestres se encontravam em áreas mais altas, com maior índice pluviométrico, os habitantes dos locais mais baixos tinham a ocasião de isolar as linhagens cultivadas das linhagens silvestres, dando origem a um processo de divergência e domesticação ao coletar grãos das terras altas e semeá-los a lanço nas áreas de baixada na época de vazante. Com isso, a longuíssima escala temporal da domesticação de cereais se mostra ainda mais importante. Os cultivadores iniciais, ao que parece, executavam o mínimo de trabalho necessário para a subsistência a fim de permanecer nas localidades onde estavam, que ocupavam por razões alheias à agricultura, caça, coleta, pesca, comércio, etc. A mulher como cientista. A rejeição de narrativas de tipo edênico para as origens da agricultura também significa a refutação ou pelo menos o questionamento dos pressupostos de gênero por trás dessas narrativas. Além de ser uma história sobre a perda da inocência primordial, o livro do Gênesis é também um dos alvarás mais duradouros da história para o ódio às mulheres, que só encontra rival na tradição ocidental, nos preconceitos de autores gregos como Hesíodo ou Platão. Afinal, é Eva que se revela fraca demais para resistir às exortações da hábil serpente e a primeira a morder o fruto proibido, porque é quem deseja o conhecimento e a sabedoria. Seu castigo e de todas as mulheres subsequentes é dar à luz com muitas dores e viver sob o jugo do marido, cujo destino, por sua vez, é obter a subsistência com o suor da testa. Quando escritores atuais fazem especulações sobre o trigo domesticando os seres humanos, em oposição a os seres humanos domesticando o trigo, o que de fato fazem é substituir uma pergunta sobre as realizações humanas científicas concretas por algo bem mais místico. Nessa concepção,
Não indagamos quem realmente estaria fazendo todo o trabalho intelectual e prático de lidar com plantas silvestres, explorar suas propriedades em diversos solos e regimes hídricos, experimentar técnicas de colheita, reunir observações a respeito dos efeitos de todas essas técnicas sobre o crescimento, a reprodução e a nutrição, debater as implicações sociais. Em vez disso, discorremos liricamente sobre as tentações dos frutos proibidos e devaneamos sobre as consequências imprevistas de adotar uma tecnologia à agricultura, que Jared Diamond define mais uma vez com ressonâncias bíblicas como o mais grave erro na história da raça humana. Conscientemente ou não, são as contribuições das mulheres que ficam excluídas dessas versões. Em quase todos os lugares, colher plantas silvestres e transformá-las em alimentos, remédios e estruturas complexas, como cestos ou vestimentas, é uma atividade feminina e pode ser assim classificada mesmo quando exercida por homens. Não é um universal antropológico, mas é o mais próximo que se pode chegar disso. Hipoteticamente, claro, é possível que nem sempre as coisas tenham sido assim. É até concebível que a situação atual seja, na verdade, resultante de alguma grande inversão global dos países de gênero e das estruturas linguísticas ocorrida nos últimos milênios. Mas seria de se imaginar que uma transformação tão grande deixaria outros traços que nunca ninguém sequer sugeriu que poderiam ser. Sim, de fato, é difícil encontrar qualquer tipo de evidência arqueológica porque, afora sementes carbonizadas, restam pouquíssimos traços do que se fazia com as plantas em termos culturais nos tempos pré-históricos. Mas, onde existem, eles indicam, até onde é possível rastrear tais coisas, a existência de sólidas ligações entre as mulheres e o conhecimento baseado nas plantas. Por conhecimento baseado nas plantas, não nos referimos apenas a novas formas de trabalhar com a flora silvestre para produzir alimentos, especiarias, remédios, pigmentos ou venenos. Tratamos também do desenvolvimento de atividades e ofícios baseados em fibras e as formas de conhecimento mais abstrato sobre as propriedades do tempo, do espaço e das estruturas que tais atividades e ofícios tendem a gerar. É bem provável que a produção de tecidos, cestos, redes, esteiras e cordames tenha se desenvolvido sempre em paralelo com o cultivo de plantas comestíveis, o que também implica o desenvolvimento de conhecimentos matemáticos e geométricos que estão literalmente entrelaçados com a prática desses ofícios. A ligação das mulheres com esses conhecimentos remonta a algumas primeiras representações das remanescentes das formas humanas, as tão presentes estatuetas femininas da última era glacial, com os acessórios de cabeça entretecidos, as saias de fios e os cintos de corda. Existe uma curiosa tendência entre os estudiosos homens de passar por cima dos aspectos de gênero relacionados a esse tipo de conhecimento, ou de envolvê-lo em abstrações. Como exemplo, há os famosos comentários de Claude Lévi-Strauss sobre o pensamento selvagem, aqueles cientistas neolíticos que, segundo imaginava ele, teriam criado um caminho paralelo de descobertas rumo à ciência moderna, mas que partia não de leis e teoremas generalizantes, e sim de interações concretas com o mundo natural. O método experimental anterior procede pelo ângulo das qualidades sensíveis e, segundo Lévi-Strauss, floresceu no período do Neolítico, dando-nos as bases para a agricultura, a criação animal, a olaria, a tecelagem, a conservação e o preparo de alimentos, etc. Ao passo que o método posterior de descobertas, partindo da definição de teorias e propriedades formais, só veio a render frutos em época muito recente, com o advento dos procedimentos científicos modernos. Em lugar algum de O Pensamento Selvagem, livro que na aparência se dedica a entender essa outra espécie de conhecimento, a ciência do concreto neolítica, Lévi-Strauss sequer menciona a possibilidade de que as pessoas responsáveis por seu florescimento muitas vezes tivessem sido mulheres. Se tomamos esses tipos de considerações, em vez de algum estado de natureza imaginário como nosso ponto de partida, surgem então perguntas bem diferentes sobre a invenção da agricultura neolítica.
Inclusive, torna-se necessária toda uma nova linguagem para descrevê-la, pois uma parte do problema com as abordagens convencionais reside nos próprios termos agricultura e domesticação. A agricultura se refere essencialmente à produção de alimentos, o que era apenas um aspecto bastante limitado da relação neolítica entre pessoas e plantas. A domesticação costuma implicar alguma forma de dominação ou controle sobre as forças desregradas da natureza selvagem. As críticas feministas já têm muito efeito para desnudar os pressupostos de gênero por trás desses conceitos, e nenhum dos dois parece apropriado para descrever a ecologia dos primeiros cultivadores. E se deslocarmos a ênfase da agricultura e da domesticação para, digamos, a botânica ou mesmo a horticultura, prontamente nos vemos mais próximos das realidades da ecologia neolítica, que parece pouco determinada a domar a natureza selvagem ou a extrair o máximo possível de calorias de um punhado de gramíneas. Na verdade, se mostra mais interessada em criar canteiros, hábitats artificiais, muitas vezes temporários, em que a balança ecológica pendia para o lado das espécies preferidas. Entre elas estavam plantas que os botânicos modernos separam em classes concorrentes de ervas daninhas, drogas, ervas medicinais e culturas alimentares, mas que os neolíticos formados pela experiência direta e não a partir de livros teóricos preferiam cultivar lado a lado. Em vez de terrenos fixos, exploravam solos de aluvião nas margens de lagos e fontes que mudavam de lugar a cada ano. Em vez de abater árvores, amanhar a terra e transportar água, encontram maneiras de persuadir a natureza a fazer por eles grande parte desse trabalho. Sua ciência não se dava por dominação e classificação, mas sim curvando-se e adulando, cuidando e dedicando atenção, ou mesmo enganando as forças da natureza para aumentar a probabilidade de um resultado favorável. Seu laboratório era o mundo real das plantas e dos animais, cujas tendências inatas exploravam por meio de uma ciosa observação e experimentação. Esse modo de cultivo neolítico, ademais, dava excelentes resultados. Nas áreas de baixada do crescente fértil, como os vales do Jordão e do Eufrates, esse tipo de sistema ecológico promoveu o crescimento gradual dos assentamentos e das populações durante 3 milênios. Supor que tudo isso foi só uma espécie de transição de duração absurdamente extensa ou um ensaio para o advento da agricultura séria é perder de vista a verdadeira questão. É também ignorar algo que parece óbvio há muito tempo para muita gente: uma evidente ligação entre a ecologia neolítica e a visibilidade das mulheres na arte e nos rituais da época. Chamar essas figuras de deusas ou de cientistas é talvez menos importante do que reconhecer que seu próprio aparecimento assinala uma nova consciência do status das mulheres, que sem dúvida se baseava em seus empreendimentos concretos para unir essas novas formas de sociedade. Parte da dificuldade de estudar a inovação científica na pré-história reside na necessidade de imaginar um mundo sem laboratórios, ou melhor, um mundo onde os laboratórios estão potencialmente em todo e qualquer lugar. Aqui, Levi-Strauss acerta muito mais. Existem dois modos distintos de pensamento científico, certamente não em função de estágios desiguais do desenvolvimento do espírito humano, mas de dois níveis estratégicos em que a natureza se permite ser alcançada pelo conhecimento científico, um ajustado aproximativamente ao da percepção e da imaginação, e o outro defasado, como se as relações necessárias que são o objeto de toda ciência, seja ela neolítica ou moderna, pudessem ser alcançadas por dois caminhos diferentes, um muito próximo da instituição sensível e o outro mais afastado. Levi-Strauss, como mencionamos, designou o primeiro caminho das descobertas como uma ciência do concreto, e é importante lembrar que grande parte das maiores descobertas científicas da humanidade, a invenção do cultivo, a olaria, a tecelagem, a metalurgia, os sistemas de navegação marítima, a arquitetura monumental, a classificação e a domesticação,
de fato, de plantas e animais, etc., se deu precisamente sob aqueles outros tipos neolíticos de condições. Assim, a julgar por seus resultados, essa abordagem concreta era inegavelmente científica. Mas, nos registros arqueológicos, como retratar a ciência do concreto? Como pretender vê-la em ação quando milênios se interpõem entre nós e os processos de inovação que estamos tentando entender? A resposta aqui reside precisamente em sua concretude. A invenção numa determinada área encontra ecos e analogias por toda uma série de outras áreas, que, a não ser por isso, podem parecer não guardar nenhuma relação entre si. Isso é claramente visível no cultivo de cereais do Neolítico inicial. Lembremos que o cultivo de vazante exigia que as pessoas criassem assentamentos duradouros em ambientes lamacentos, como pântanos e margens lacustres. Isso significava ganhar intimidade com as propriedades do solo e do barro, observar sua fertilidade em diferentes condições, mas também fazer experiências com eles como materiais tectônicos ou mesmo como veículos de pensamento abstrato. Além de sustentar novas formas de cultivo, o solo e o barro misturados com trigo e palha se tornaram materiais básicos de construção, essenciais para construir as primeiras casas permanentes, usados para fazer fornos, móveis e isolantes. Na verdade, quase tudo, exceto a olaria, invenção posterior nessa parte do mundo, mas o barro também era usado, nas mesmas épocas e nos mesmos lugares, para moldar literalmente relações de tipos bem diferentes entre homens e mulheres, entre pessoas e animais. As pessoas começaram empregando suas habilidades plásticas para resolver problemas mentais, fazendo pequenas peças geométricas que muitos veem como precursoras diretas de sistemas posteriores de notação matemática. Os arqueólogos encontram esses minúsculos instrumentos numéricos diretamente associados a estatuetas de animais de rebanho e mulheres de corpo inteiro. Os tipos de miniaturas que levam a tanta especulação moderna sobre a espiritualidade neolítica encontram ressonâncias posteriores em mitos sobre as propriedades demiúrgicas do barro, capaz de ganhar vida. Como logo veremos, a terra e o barro vieram até a redefinir as relações entre os vivos e os mortos. Vistas dessa forma, as origens do cultivo começam a parecer não tanto uma transição econômica, mas sim uma revolução dos meios de comunicação, que era também uma revolução social abrangendo tudo, da horticultura à agricultura, da matemática à termodinâmica, da religião à remodelação dos papéis de gênero. E, embora não possamos saber com certeza quem estava fazendo o que nesse admirável mundo novo, fica mais do que claro que o tratamento e o trabalho e o conhecimento das mulheres tiveram um papel central em sua criação, e que todo o processo seguia num vagar tranquilo e até lúdico, sem ser forçado por qualquer catástrofe ambiental ou inflexão demográfica, nem marcado por grandes conflitos violentos. E mais, todo esse processo era executado de formas que tornavam extremamente improvável que dele resultasse uma desigualdade radical. Tudo isso se aplica com a máxima clareza ao desenvolvimento das sociedades do Neolítico inicial, na parte de baixada do Crescente Fértil, em particular ao longo dos vales do Rio Jordão e Eufrates. Mas essas comunidades não se desenvolviam em isolamento. Durante quase todo o período que estamos abordando, o crescente de montanha, seguindo sopestas cordilheiras de Zagros e Tauros, e a estepe adjacente também abrigava populações assentadas, hábeis em lidar com uma variedade de recursos vegetais e animais silvestres. Muitas vezes, também moravam em aldeias, adotando estratégias de cultivo e pastoreio conforme julgassem adequado. Ao mesmo tempo, continuando a extrair de espécies não domesticadas a maior parte de sua alimentação. Mas, em outros aspectos, apresentam diferenças muito acentuadas em relação aos seus vizinhos da Baixada, sendo a construção de uma arquitetura megalítica, inclusive as famosas estruturas de Göbekli Tepe, apenas a mais evidente delas. Alguns desses grupos viviam próximos das sociedades neolíticas de Baixada, em especial nas margens superiores do Eufrates, mas sua arte e seus rituais sugerem uma concepção de mundo bem diferente,
com uma distinção tão demarcada em relação a essas últimas quanto os forrageadores da costa noroeste se distinguiam de seus vizinhos californianos. Cultivar ou não cultivar, isso é coisa da sua cabeça. O retorno a Göbekli Tepe. É precisamente na divisa entre o setor de montanha e o setor de baixada do Crescente Fértil que fica Göbekli Tepe. Na verdade, é apenas um dentre uma série de centros megalíticos que surgiram em torno do Vale do Urfa, perto da atual fronteira entre a Síria e a Turquia, no 9º milênio a.C. A maioria ainda não foi escavada. É possível ver apenas o topo de seus grandes pilares projetando-se do solo profundo do vale. Embora ainda faltem evidências diretas, esse estilo de arquitetura em pedra provavelmente marca o ápice de uma tradição construtiva que começou em madeira. E também pode haver protótipos de madeira por trás da tradição de arte escultural de Göbekli Tepe, que evoca um mundo de imagens assustadoras, bem distante das artes visuais das terras baixas, com suas modestas estatuetas de mulheres e animais domésticos e suas cabanas de barro. Tanto em termos de meio como de mensagem, Göbekli Tepe não poderia estar mais distante do mundo das primeiras comunidades agrícolas. Seus objetos remanescentes são feitos de pedra, material pouco usado em construção nos vales do Eufrates e do Jordão. Esses pilares são entalhados com uma imagística em que predominam animais selvagens e peçonhentos, necrófagos e predadores, quase sempre machos. Sobre um pilar de calcário, um leão em alto relevo se ergue sobre as patas traseiras, rilhando as presas, estendendo as garras com o pênis e o saco escrotal à mostra. Em outro local, um malévolo javali está à espreita, também com os órgãos genitais aparentes. As imagens repetidas com maior frequência são de rapinantes agarrando cabeças humanas. Uma escultura notável que parece um mastro totêmico traz pares sobrepostos de vítimas e predadores, crânios separados e aves de rapina de olhos penetrantes. Em outros locais, animais e aves carnívoras aparecem agarrando, jogando ou mexendo de alguma outra forma com os crânios humanos que capturam. Sob uma dessas figuras, num pilar monumental, aparece a imagem de um homem sem cabeça e pênis ereto. Presumivelmente apresenta o tipo de ereção post-mortem ou priapismo, póstumo imediato, que ocorre em vítimas de enforcamento ou decapitação decorrente do brusco trauma na medula espinhal. O que essas imagens estão nos dizendo? A captura de cabeças como troféus entre as populações de montanha da zona de floresta e estepe faria parte desse quadro? No assentamento de Nevali Sori, também na província de Urfa e com monumentos semelhantes aos de Göbekli Tepe, encontraram-se sepulturas com crânios decepados, inclusive o de uma jovem com punhal de sílex ainda alojado sobre o queixo, enquanto em Jef el-Amar, no Eufrates Superior, onde o crescente de baixada se aproxima das terras altas, houve a desconcertante descoberta de um esqueleto retalhado, também de uma jovem, ainda jazendo numa edificação incendiada de bruços sem a cabeça. Em Göbekli Tepe, a decapitação de seres humanos era reproduzida na estuária. Faziam-se esculturas antropomórficas que tinham cabeças esmagadas e arrancadas, então enterradas ao lado de pilares dentro dos santuários. Por todas essas razões, os arqueólogos mantêm a devida cautela em associar essas práticas a conflitos ou predações. Até o momento, são poucas as evidências de violência interpessoal e muito menos de guerra nessa época. Aqui também podemos avaliar os dados de Sayonu Tepeci, na planície de Ergani. Era o local de um grande assentamento pré-histórico com muitas casas construídas sobre alicerces de pedra, além de edifícios públicos. Ficava num tributário do Tigre na colina de Diyarbakir, não muito ao norte de Göbekli Tepe, estabelecido mais ou menos na mesma época por uma comunidade de caçadores-coletores e, durante algum tempo, pastores. Perto do centro do assentamento havia uma duradoura estrutura que os arqueólogos chamam de Casa das Caveiras, pela simples razão de que, como se descobriu, continha os restos de mais de 450 pessoas, incluindo cadáveres decapitados, e mais de 90 crânios, todos apinhados em pequenos compartimentos.
Alguns crânios estavam ligados a vértebras cervicais, indicando que tinham sido decepados de corpos com carne, mas não necessariamente vivos. A maioria das cabeças era de adolescentes ou adultos jovens, indivíduos na primavera da vida, e 10 eram de crianças. Se alguns eram troféus, tomados de vítimas ou inimigos, então teriam sido escolhidos pela vitalidade. Os crânios ficavam em seu estado natural sem nenhum vestígio de decorações. Os restos humanos na Casa das Caveiras ficavam armazenados juntos com os de grandes animais de caça. E um crânio de touro selvagem era fixado numa parede externa. Em suas fases posteriores de uso, a edificação dispunha de uma mesa de pedra polida erguida perto da entrada numa praça aberta capaz de abrigar grandes reuniões. Os estudos dos resíduos de sangue da sua superfície e de outros objetos associados levaram os pesquisadores a identificá-la como um altar, onde se realizavam publicamente os sacrifícios e o processamento dos corpos, tanto de humanos como de animais. Estejam corretos ou não, os detalhes dessa reconstituição é sugestiva à associação entre os restos de animais abatidos e seres humanos. A Casa das Caveiras encontrou seu fim numa conflagração violenta, depois da qual o povo de Sayonu recobriu todo o conjunto com uma grossa camada de terra e cascalho. O que estamos vendo na Casa das Caveiras talvez seja, ainda que de forma bastante diferente, um conjunto de ideias já familiares na Amazônia e outros lugares. A caça como predação, passando sutilmente de modo de subsistência a uma forma de moldar e exercer o domínio sobre outros seres humanos. Afinal, mesmo os senhores feudais europeus tinham a tendência de se identificar com leões, falcões e outros predadores, e também gostavam do simbolismo de cravar cabeças em mastros. Cortem-lhe a cabeça, ainda é a frase mais popular identificada como monarquia britânica. Mas e a própria Göbekli Tepe? Se a exposição de cabeças como troféus era de fato um aspecto importante da fundação local, certamente restaria algum vestígio mais claro e não só alguns entalhes sugestivos em pedra. Até agora, são raros os restos humanos em Göbekli Tepe, e isso torna ainda mais notável que, entre as poucas centenas de fragmentos de ossos humanos pré-históricos até agora recuperados no sítio, cerca de 2/3 sejam de fato de segmentos de crânios ou de ossos faciais, alguns conservando sinais de descarne e mesmo de decapitação. Entre eles encontram-se restos de 3 crânios recuperados da área dos santuários de pedra, que contém evidências de tipos mais elaborados de modificação cultural na forma de perfurações e incisões profundas, permitindo que os crânios fossem pendurados num cordel ou cravados no alto de um mastro. Em capítulos anteriores examinamos por que a agricultura não foi uma ruptura histórica humana, como tendemos a crer. Agora, finalmente, estamos em condições de reunir os vários fios desse capítulo e explicar um pouco a importância disso. Recapitulemos. O cultivo neolítico começou no sudoeste da Ásia como uma série de especializações locais nas atividades de plantio e pastoreio, espalhadas por várias partes da região, sem nenhum epicentro. Essas estratégias, ao que tudo indica, foram adotadas para permitir o acesso a parcerias comerciais e a localizações ideais para a caça e coleta, que prosseguiriam inalteradas paralelamente ao cultivo. Como discutimos no capítulo 1, esse comércio podia muito bem estar mais relacionado com questões de sociabilidade, romances e aventuras do que costumamos considerar. Mesmo assim, fossem lá quais fossem as razões, durante milênios, deu-se entre as aldeias o intercâmbio dessas inovações locais, desde o grão de trigo, deixando de se desprender da raques, até os rebanhos de ovinos dóceis, gerando uma determinada uniformidade entre um conjunto de sociedades de uma ponta a outra do Oriente Médio. Surgiu um padrão de pacote de cultivo misto, desde a cordilheira iraniana de Zagros às costas orientais do Mediterrâneo, que então se espraiou mais além, embora, como veremos, com resultados bem diferentes. Mas, desde seus primórdios, o cultivo representou muito mais do que uma nova economia. Veio acompanhado também pela criação de padrões de vida e de rituais que, passados milênios, ainda permanecem obstinadamente entre nós.
e que desde aquela época se tornaram características constantes da existência social, entre amplos setores da humanidade, abrangendo de tudo, desde as festas nas colheitas ao hábito de se sentar num banco, de comer pão com queijo, de entrar e sair por portas ou de olhar o mundo pela janela. Originalmente, como vimos, grande parte do modo de vida neolítico se desenvolveu ao lado de outro padrão cultural nas zonas de montanha e de estepe do Crescente Fértil, caracterizado de forma bem clara pela construção de grandes monumentos de pedra e por um simbolismo da virilidade e predação masculina que excluía em larga medida os interesses femininos. Em contraste a isso, a arte e os rituais dos assentamentos de baixada nos vales do Eufrates e do Jordão apresentam as mulheres como co-criadoras de uma forma distinta de sociedade, aprendida com a rotina produtiva do cultivo, do pastoreio e da vida aldeã, e celebradas com a modelagem e fixação de materiais maleáveis como a argila ou as fibras em formas simbólicas. Poderíamos, claro, atribuir essas posições culturais a uma coincidência ou talvez até mesmo a fatores ambientais. Mas, avaliando a grande proximidade entre os dois padrões culturais e constatando que os grupos responsáveis por cada padrão tinham plena ciência da existência do outro e trocavam objetos entre eles, é igualmente possível e talvez mais plausível entender o que aconteceu com o resultado de uma diferenciação mútua e consciente, de uma cismogênese similar ao que rastreamos no capítulo anterior sobre as sociedades forrageadoras recentes da costa oeste norte-americana. Quanto mais os moradores das áreas de montanha vinham a organizar sua vida artística e cerimonial em torno do tema da violência predatória masculina, mais os moradores das áreas de baixada tendiam a organizar a sua em torno do simbolismo e do conhecimento femininos e vice-versa. Sem fontes escritas que nos guiem, as evidências mais claras dessas oposições mútuas ao nosso alcance se dão quando as coisas ficam de ponta cabeça, literalmente no nosso caso, como quando um dos grupos parece querer ostentar com grande ênfase sua posição contrária a alguma conduta muito característica do outro. Essas evidências não são difíceis de encontrar, visto que os moradores das áreas de baixada, tal como seus vizinhos de montanha, também atribuíam grande importância ritual a cabeças humanas, mas escolhendo dar-lhes um tratamento que seria mais do que estranho nas terras altas. Ilustremos rapidamente o que queremos dizer. Os objetos talvez mais identificáveis e, com certeza, os mais macabros encontrados em aldeias do Neolítico inicial no corredor levantino, Israel, Palestina, Jordânia, Líbano e Eufrates, Sírio, são os retratos de caveiras. São cabeças removidas das sepulturas de mulheres, homens e às vezes crianças num processo secundário, após a decomposição do cadáver. Depois de separá-las do corpo, limpavam-nas, modelavam-nas cuidadosamente com argila e então revestiam-nas com camadas de gesso, convertendo-as em coisas totalmente diferentes. Muitas vezes inseriam-se conchas nas cavidades oculares e a argila e o gesso faziam que às vezes a carne da pele. Tintas vermelhas e brancas contribuíam para dar mais vida às peças. Os retratos de caveiras parecem ter sido relíquias de família cuidadosamente conservados e restaurados ao longo das gerações. Alcançaram o auge da popularidade no 8º milênio a.C., quando Göbekli Tepe entrou em declínio, época em que a prática se difundira até Çatalhöyük. Lá uma cabeça assim modelada foi encontrada numa posição de intimidade, presa junto ao peito de um cadáver feminino. Desde que esses objetos intrigantes vieram pela primeira vez à luz em Jericó, no começo do século XX, os arqueólogos vêm tentando decifrar seu significado. Muitos estudiosos os consideram como manifestações de cuidado e reverência pelos antepassados, mas são literalmente incontáveis as maneiras de mostrar pesar ou respeito pelos ancestrais, sem remover de forma sistemática os crânios de seu local de descanso e lhes conferir vida com a aplicação de camadas de argila, gesso, conchas, fibras e pigmentos. Mesmo nas áreas de baixada do Crescente Fértil, esse tratamento era reservado a uma minoria. Era mais frequente que os crânios humanos modernos, removidos das sepulturas,
não recebessem nenhum tratamento, enquanto outros tinham uma complexa história como objetos rituais, a exemplo de um conjunto de caveiras de Tel Caraça, no sul da Síria, que se descobriu que haviam sido deliberadamente mutiladas em volta do rosto num ato, ao que tudo indica, de profanação póstuma. Nos vales do Jordão e do Eufrates, em terras próximas, a prática de manipular crânios humanos tem uma história ainda mais longa, recuando aos caçadores-coletores natufianos antes do início do Neolítico, mas a longevidade histórica não supõe necessariamente um contexto local exclusivo para inovações rituais posteriores, como o acréscimo de materiais decorativos para fazer os retratos de caveiras. Talvez a atividade de fazê-los dessa maneira específica se destinasse não só a restabelecer uma ligação com os mortos, mas também a negar a lógica do esfolamento, dos cortes, das perfurações e da acumulação de crânios como troféus. No mínimo, oferece uma indicação adicional de que as populações de baixada e de montanha no crescente fértil estavam seguindo, e em alguns aspectos mutuamente opostas, ao longo dos séculos em que houve a domesticação inicial de plantas e animais. Ciladas semânticas e miragens metafísicas. Nos anos 70, um brilhante arqueólogo de Cambridge chamado David Clarke previu que, com as pesquisas modernas, quase todos os aspectos do velho edifício da evolução humana, as explicações do desenvolvimento do homem moderno, da domesticação, da metalurgia, da urbanização e da civilização podem aparecer em perspectiva como ciladas semânticas e miragens metafísicas. Já existem indícios começando a sugerir que ele tinha razão. Recapitulemos mais um pouco. Um dos alicerces daquele velho edifício da evolução social humana era a atribuição de um momento histórico específico às sociedades forrageadoras, que seria o prelúdio a uma revolução agrícola que supostamente mudou tudo no curso da história. A tarefa dos forrageadores nessa narrativa convencional é a de serem tudo o que os agricultores não são, e assim explicarem também, por extensão, o que é a agricultura. Se os agricultores são sedentários, os forrageadores devem ter mobilidade. Se os agricultores produzem ativamente alimentos, os forrageadores devem meramente coletá-los. Se os agricultores têm propriedade privada, os forrageadores devem rejeitá-la. Se as sociedades agrícolas são desiguais, é um contraste com o igualitarismo inato dos forrageadores. Por fim, se forrageadores por acaso vierem a se apresentar algum traço em comum com agricultores, a narrativa dominante determina que esse grupo só pode ser de natureza incipiente, emergente ou desviante, e assim, quanto ao seu destino, de duas uma, ou evoluem para agricultores ou vêm a definhar e morrer. A essa altura, deve estar cada vez mais claro para o leitor que quase nada nessa narrativa convencional condiz com as evidências disponíveis. No crescente fértil do Oriente Médio, considerado por muito tempo como o berço da Revolução Agrícola, não houve nenhuma guinada de forrageador paleolítico para o agricultor neolítico. A transição de uma subsistência baseada em recursos silvestres para uma vida baseada na produção de alimentos levou cerca de 3.000 anos, e embora a agricultura permitisse a possibilidade de concentrações de riqueza mais desiguais, na maioria dos casos isso só começou a acontecer milênios após o seu surgimento. Nos séculos de entremeio, as pessoas estavam experimentando e avaliando com cautela a atividade de cultivo, um cultivo lúdico, por assim dizer, alternando entre os modos de produção, assim como faziam em suas estruturas sociais. Evidentemente, não faz mais sentido utilizar expressões como a revolução agrícola ao tratarmos de processos de tão desmesurada extensão e complexidade. E, como não houve nenhum estado edênico de onde os primeiros agricultores pudessem sair e dar seus primeiros passos na rota para a desigualdade, faz menos sentido ainda falar sobre a agricultura como marco de origem da hierarquia social, da desigualdade ou da propriedade privada. No crescente fértil,
em especial entre os grupos de montanha, os mais afastados de qualquer dependência da agricultura, que encontramos o entranhamento da estratificação e da violência, ao passo que seus vizinhos de baixada, que ligavam o cultivo alimentar a rituais sociais importantes, se mostram decididamente mais igualitários. A grande parte desse igualitarismo está relacionada com o aumento da visibilidade social e econômica das mulheres, que se reflete na arte e nos rituais dessas populações. Nesse sentido, o trabalho de Gimbutas, embora esboçado a traços largos, às vezes beirando caricatural, não errou muito o alvo. Tudo isso traz uma pergunta óbvia. Se a adoção do cultivo, na verdade, colocou a humanidade, ou pelo menos uma pequena parte dela, numa rota que se afastava da dominação violenta, o que deu errado?